Tá na hora, Santa Catarina, boa noite, 18h30, que você tenha uma semana abençoada para você, para a sua família, com fé em Deus, que tudo vai dar certo, a gente está aqui com uma grande equipe para deixar você muito bem informado. Até 7h45 da noite, estendendo o tapete vermelho da informação e deixando Santa Catarina bem informada a partir de agora. 18h31, deixa eu dar boa noite para a Júlia Matos, que está aqui comigo. Tudo bem, Julinha? Boa noite. Boa noite, Cleiton Ramos. Boa noite para vocês aí de casa. A gente pede licença para entrar no celular para começar essa semana. Te convido a permanecer aqui com a gente durante toda essa semana, de segunda a sexta. A gente sempre está aqui com você. 18h30, tá na hora Santa Catarina, com todos os destaques nessa segunda do final de semana e tudo que aconteceu no começo dessa semana, já aqui em Santa Catarina, já no estado. E olha que teve bastante coisa, né, Cleiton? Teve sim, olha só. Hoje, por exemplo, nós estivemos na Grande Florianópolis, na parte continental, em São José. O que você está vendo aí é uma quadra que precisa urgente de uma manutenção, de melhorias. Praça das Orquídeas, bairro Bela Vista 1. E uma fatalidade aconteceu na última sexta-feira, dia 16. Essa trave caiu em cima desse garotinho aí, o pequeno Caio, de 6 anos. Inclusive, o Caio foi para a UTI. Como é que está o Caio? O que diz a prefeitura? O que pode ser feito? O certo é que, do outro lado, uma família ficou desesperada com o que aconteceu, Júlia Matos. Uma pena, né, Cleiton? A gente falar sobre a falta de infraestrutura, né, de preparação para um espaço que recebe tantas crianças e que chegou a esse ponto, né? A gente tem que trazer aqui no Tá Na Hora um acidente como esse que levou a criança, um menino de 6 anos, para a UTI. Não foi o único, hein? Não foi o único? Lá, a gente recebeu informação que recentemente teve também outro garotinho de 8 anos que um portão caiu em cima dele. Enquanto muitos garotos estão na quadra procurando, né, fazer uma atividade, deixar um pouco a tela de lado, a gente vê essa cena aí e, inclusive, né, daqui a pouco até emendando outro assunto que vamos trazer na sequência, a famosa faixa de gás. Cleiton, e como que deve ser para esses pais, né, que devem confiar também no município, no governo, e esses espaços que são oferecidos para essas crianças, inclusive contraturno, né, a gente vê tantas crianças podendo colocar esporte em dia, atividade física, saúde, e ter que passar por uma situação como essa, né? Ô, Júlia, a gente falou da questão do esporte, porque tem uma turma que infelizmente foi para outro caminho, e a gente sabe que muitos pontos aqui da Grande Florianópolis, até a gente já tem imagem aí da tradicional faixa de Gaza. Lamentavelmente, olha só, enquanto muitos estão lá fazendo esporte, tem uma juventude que, de uma forma até muito entristecida, né? A gente vê essas cenas aí, ó, pessoas consumindo pedras de crack, drogas, durante todo o dia. E não tem jeito, Júlia Matos. A gente sabe que o Ministério atua, a Prefeitura de Floripa vai lá e limpa ali a faixa de Gaza, divisa entre São José e Florianópolis. A parte de São José não tem ninguém no muro. Agora, a parte de Floripa, tá esse cenário. Não é lixão da Concap não, hein? Parece, né? Mas não é. O local, inclusive, ele é comparado em menores proporções, né, Cleiton? A chamada Cracolândia de São Paulo, porque o espaço ele vai aumentando, o pessoal que vai chegando ali, o impacto não só com o lixo, né, mas com a violência no local. A gente vai entrar ao vivo agora com o Ronaldo Penido, que tem mais informações sobre o que ele encontrou por lá, Cleiton. É verdade, direto do local. Olha aí, ó. Bom, ó, tá lá a turma, claro que a gente vai respeitar para não expor ninguém, mas ó, só para o pessoal situar, né? Esse paredão aqui, Júlia, é o lado de Floripa. O lado de lá que não aparece, eu não sei se o Oliveira pode filmar, não sei se tem ângulo aí para o Oliveira filmar, o paredão que está do lado esquerdo é de Floripa. Agora, do outro lado, viu, Fernando Oliveira, eu sei que você tá escutando a gente, é o paredão, esse é de Floripa. Agora, do outro lado, seu lado esquerdo, Fernando Oliveira, é o paredão de São José. E aí a gente sabe, ó lá. Já tem uma galera ó, ali. foram colocadas pedras aí para tentar inibir a presença deles, mas não tem jeito, Júlia. Não tem jeito, Cleiton. Ronaldo tá lá do local para falar pra gente o que ele tem encontrado, né? Ronaldo, a gente tem mais informações, atualizações sobre esse espaço conhecido como faixa de Gaza? Boa noite. Boa noite, Júlia, Cleiton e a todos ligados no Tá Na Hora SC. Pois é, esse espaço é um espaço público conhecido pelo lixo acumulado e pela presença de moradores de rua, pessoas em situação de rua que ficam aqui recolhendo lixo. Para quem passa, mora ou trabalha por aqui, a situação é de insegurança. E as prefeituras, tanto de Florianópolis como de São José, não tomam as devidas providências. Há um lado que é de São José, como o Cleiton falou agora há pouco, e outro lado que pertence, que é administrado pela Prefeitura de Florianópolis, a Prefeitura da capital.
total. A situação é dramática no entorno do viaduto da Avenida José de Bernardi, aqui no bairro Campinas, na divisa entre os dois municípios. Segundo pessoas que passam pela região diariamente, é uma situação recorrente, como um lixão a céu aberto e também muitos moradores de rua circulando no local. Imagina, agora à noite já tem um grande número de pessoas ali, eles ficam naquele muro, encostados naquele muro, quando não, vem para a pista para pedir esmola ou até mesmo para recolher lixo. Muitas pessoas vivem da reciclagem, vivem... se é que a gente pode dizer isso, né? Elas tentam sobreviver catando lixo e tentam sobreviver da reciclagem desse lixo. A Prefeitura de São José informou por meio de uma nota que tem atuado de forma contínua na limpeza e na manutenção do entorno do viaduto da Avenida José de Bernardi, neste lado que pertence a São José. Disse ainda que uma força-tarefa envolvendo as secretarias de Infraestrutura e de Urbanismo e de Serviços Públicos, além da Guarda Municipal. Foi montada uma força-tarefa justamente envolvendo todos estes entes, né? Todas estas secretarias e, é claro, com apoio da Guarda Municipal, justamente para trabalhar aqui nesta situação. E que o objetivo é garantir que o local permaneça limpo, seguro e organizado para a população que transita pela região. Mas o que se vê por aqui é exatamente o contrário. A população fica realmente apreensiva com toda esta situação de lixo acumulado e moradores, pessoas em situação de rua, a qualquer hora do dia, eles estão por ali revirando lixo, catando o lixo e também pedindo esmola aqui nos semáforos, neste cruzamento, por baixo da BR-101, na divisa entre os dois municípios, a capital catarinense e o município de São José. É uma situação dramática, a gente vê estas pessoas, seres humanos, nestas condições, muitos deles sob efeito de droga, o que causa uma preocupação para quem vive, para quem mora por aqui, passa diariamente nesta região e, é claro, também é preocupante no ponto de vista destas pessoas que estão largadas aqui, entregues à própria sorte. Então a gente segue acompanhando esta situação, a gente espera que seja resolvida o quanto antes, né? Que essa situação seja resolvida para que estas pessoas possam ser levadas aí para um lugar seguro, para que possam ter oportunidades de tratar a dependência química e sair desta vida. É o que todos nós esperamos. A gente segue acompanhando. Eu volto com vocês no estúdio do Tá Na Hora SC. Inclusive tem uma placa lá, né, que diz o seguinte, ó, proibido depositar lixo. Aquela placa que o Fernando Oliveira mostrou lá. Pedimos nota para a Prefeitura de Florianópolis e, segundo informações, ó lá, tá lá a placa, ó, proibido depositar lixo, lei número 9605/98. Meu senhor, olha que cenário, gente, olha. Parece coisa de filme, hein? Cleiton. Parece Cracolândia mesmo? E é muito triste que a gente veja as ações acontecendo. Muitas pessoas passam por lá em um dia, tá tudo limpo, tá resolvido, mas é questão de horas, de poucos dias para as coisas retornarem. Minutos, né? Porque o pessoal vai lá e... Floripa não respondeu, a gente deixa aí a Prefeitura de Florianópolis o espaço aberto se quiser se manifestar. Agora tá difícil, hein? Meu, olha, que coisa. E para vocês aí de casa, olha só. Nós, jornalistas, nos comprometemos com você e com a informação, mas vocês também são os nossos olhos. Por isso, se tem alguma denúncia, alguma questão no seu bairro, saúde, segurança, educação, mande pra gente no WhatsApp, porque a gente vai até o seu bairro, a gente vai até a sua casa, porque é aqui no Tá Na Hora Santa Catarina que vocês podem contar com a gente. No número 4899162-2676. Mandem pra gente aqui não só, né, as dificuldades e as denúncias, mas também as histórias bonitas que a gente gosta de contar, né, Cleiton? Ah, coisa boa, a gente gosta sim, viu, Júlia? A gente tá aqui para ouvir a população. Mais do que nunca, tá na hora. Se você tem um problema, tá na hora de resolver. 18h39. Olha o cenário. Uma creche e uma escola da rede municipal de Criciúma passaram por transtornos após ter os fios de energia cortados. Não, furtados. Na madrugada desta segunda-feira, de ontem para hoje. Muitos pais decidiram não mandar os filhos para a escola por causa dessa onda de furtos. É aqui, Criciúma, Joinville, eita nós. A Emanuela Justino está chegando agora e vai trazer mais detalhes, tanto aqui como no sul do estado. O problema continua! Vem daí, Emanuela.
O abastecimento de água foi retomado no início da tarde, mas a energia ainda não voltou. Então, ao longo de todo esse dia, realmente foi de bastante transtorno, né? Principalmente para quem trabalha aqui, para os alunos, para os pais também. Esse furto aconteceu na madrugada de hoje, né? Então, quando eles chegaram aqui, viram que não tinha energia e aí fica bem complicado de fazer as atividades, né? Então, aqui onde nós estamos fica a escola da rede municipal. Essa parte em vermelho aí que a gente está vendo é a escola Elisa Sampaio. E bem do ladinho, então, um pouquinho mais ali, fica o CI Beato Aníbal Maria de França. Então, esse CI atende crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, já a escola Elisa Sampaio a partir do 5º ano. Juntas, essas duas instituições de ensino aqui atendem aproximadamente 500 crianças e adolescentes, e boa parte deles retornaram para casa porque realmente não tinha o que fazer, e também sem água e sem energia a gente sabe que fica complicado. Então, a maioria dos pais também optou por não, principalmente as crianças menores, né, não deixar aqui. Alguns realmente ficaram, porque a gente sabe que em alguns casos não tem onde deixar, e essa foi a orientação, então, ao longo dessa segunda-feira, né? Os pais que precisassem trazer aqui, podia trazer sem problema nenhum, só que as atividades ficaram comprometidas. Então, esse furto de fios também acabou acometendo o atendimento do posto 24 horas que fica aqui bem ao lado. Tudo praticamente junto, né, aqui no bairro Boa Vista. Só que ali, claro, acabou não faltando energia, porque é um sistema diferente, mas também na parte da manhã acabou ficando sem água ali o atendimento 24 horas. Bom, ainda não tinha previsão, né? A gente conversou ali com os funcionários para a volta do restabelecimento da energia. A orientação para essa terça-feira é o quê? A mesma de hoje, né? Então, os pais que não têm onde deixar, que não têm outra opção, que precisarem trazer, pode trazer os filhos para cá. Só que a gente sabe que fica a limitação das atividades, né? Enquanto isso, eles já estão trabalhando para tentar restabelecer, então, essa questão do furto de fios, que infelizmente não é um caso isolado aqui em Criciúma. No mês passado, a própria Secretaria de Educação foi alvo desses criminosos, né, que acabaram furtando os fios, e aí compromete também todo o serviço. Por aqui, a gente segue acompanhando. Qualquer atualização, trazemos aqui na tela do SCC. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Manuela, pelas informações. Criciúma enfrenta o mesmo problema. Florianópolis, então, nem se fala. A gente até cansa de ficar anunciando toda hora furtos de fios, que a gente vai sentar, né? Porque não adianta. Vai fazer o quê? Vamos esperar sentado. Porque esse assunto já virou rotina. Infelizmente. Continuamos nessa pegada de furtos de fios. Pode dividir tela aí, Mari, porque olha só o cenário. Esse aí poderia trabalhar em circo, né? Ele e o amigo dele que já vai aparecer aí. Pessoas em situação de rua, furtando fios em plena Rua Lauro Liares, numa total tranquilidade. Inclusive, essa cena já virou rotina e daqui a pouco vai virar patrimônio cultural da nossa cidade. Olha a tranquilidade que o moço está furtando aí. Olha aí. Ei, esse tipo de crime só cresce. Quer ver que agora vai aparecer um amiguinho dele, vai dar ombro. É tanta habilidade que, se bobear, tem gente do circo que não consegue ficar paradinho igual ele. Olha aí. Olha o amiguinho, dando ombrinho para ele. E aí, o que aconteceu? Mais um furto de fio foi computado na nossa cidade. Recentemente, a ponte Ercílio Luz ficou às escuras, né? Boa parte da ponte em virtude do furto de fios. Agora, esse novo flagrante que aparece aí na sua tela. Isso aconteceu na Rua Lauro Liares, na Trindade. Não é fácil não, meus amigos. Não é fácil não. Tem que esperar sentado, né? Porque fazer o quê? Olha só. Enquanto os moradores enfrentam essa dificuldade em muitos pontos aqui da nossa cidade, recentemente em São Paulo, a Cracolândia vem vivendo uma transformação. Já foi matéria, inclusive, no SBT Brasil, recentemente. Como diminuiu o número de dependentes químicos naquela região de São Paulo. E sabe quem que fala sobre esse assunto? Inclusive, até dentro daquilo que a gente vem comentando, porque operação Fio Desencapado, seja aqui ou com outro nome, em vários municípios do estado, é importante, não tenha dúvida disso. Agora, se a gente não combater e fechar a boca, esse problema vai continuar. Porque eles roubam e furtam para comprar o quê? A droga. E o doutor Daniel Paladino, que hoje é o subprocurador-geral do Ministério Público, que está trabalhando aqui em Brasília, falou comigo hoje sobre esse assunto. E olha só o que disse o doutor Paladino em relação ao que aconteceu lá em São Paulo
e que pode servir de exemplo aqui também em Florianópolis. Pode rodar. É um trabalho que abraça, né, que compreende informações tecnológicas, uma rede bastante interessante de tratamento dessas pessoas, de internação involuntária, de acolhimento também, mas com foco também na questão da segurança pública. E o resultado está aí em São Paulo, né? Não foi necessário nenhum ato extremo, né, de violência, mas simplesmente de sufocar o tráfico de drogas, né? Acabando com o suprimento de drogas que ia direto para a Cracolândia. Obviamente que ficou asfixiada, né, a presença de drogas na Cracolândia, e os usuários ficaram sem matéria-prima e acabaram tomando outros rumos. Então esse trabalho é muito interessante, é um grande aprendizado aqui para a capital e certamente será replicado aqui. Bom, já que está todo mundo, né, falando da questão de unir forças na área de segurança, bora subir aí a boca, rapaziada. Botar todo mundo atrás da cadeia, acabar com a boca para ajudar a dar uma amenizada, porque senão não é só com operação que vai mudar esse cenário aí, infelizmente. E olha só o que aconteceu. Olha a nojeira que aconteceu. A gente teve até que borrar o vídeo, porque não tinha a mínima condição, né? Moradores de Balneário Camboriú acordaram e se depararam com essa cena nojenta. Segundo informações, uma pessoa em situação de rua, em ato de represália... Eu tenho que falar isso, irmão? Eu tenho que falar isso? Eita! Essa pessoa defecou, vou falar uma vez só também, tá? E arremessou as próprias fezes na entrada de um prédio, após moradores denunciarem o acampamento irregular que ocupa a calçada há mais de 9 meses. Ele estava ocupando a calçada, não um dia, uma semana, há 9 meses. Para os moradores do prédio, não se trata mais de um problema social, mas sim de desordem, ameaça e ataque à dignidade de quem vive, trabalha e paga seus impostos no local. Com certeza. 9 meses. Peço desculpa por mostrar isso, tá bom? Ó, daqui a pouco você vai ver, hein? Trave de praça de lazer em São José cai em cima de um garoto de 6 anos. Ele teve até mesmo que ser internado na UTI. Agora, será como é que tá esse garoto? Daqui a pouco a gente vai mostrar como é que tá o garotinho Caio, de 6 anos, a recuperação dele. Olha só, coitadinho, Júlia Matos, imagina o trauma dessa família. Garotinho estava praticando futebol com o avô e a trave cai em cima dele. E o que diz a prefeitura em relação a esse assunto? Em instantes, no Tá Na Hora, que nesse exato momento, Júlia, tem 2.545 internautas acompanhando simultaneamente no YouTube. A gente agradece a sua companhia, viu? Agora, eu vou trazer outro vídeo chocante que foi gravado neste domingo. Vocês aí de casa me acompanhem, viu? Nele é possível ver um homem dirigindo o carro na ponte Colombo Salles, em Florianópolis, com uma criança no colo. E o mais impressionante é que dá pra ver que quem tá segurando o volante não é o homem, mas a criança. Deixa eu rodar aqui o vídeo para vocês acompanharem, olha só. Vê se a gente consegue mostrar. É isso mesmo, ao perceber que está sendo gravado, o motorista, ele troca de faixa, viu? Vale lembrar que a lei da cadeirinha obriga o uso de dispositivo de retenção para crianças de até 10 anos e que não tenham atingido 1,45 m de altura. Então, transportar uma criança sem o dispositivo adequado é uma infração gravíssima, com multa de R$ 293, viu? 7 pontos na CNH. A gente entrou em contato com a PMRV, mas segundo a corporação não é possível aplicar autuações através de vídeos de terceiros. Somente se houvesse um flagrante, o que não ocorreu aqui. Mas vocês aí de casa estão vendo a imprudência, a negligência e, claro, a falta de respeito, de segurança, né, de noção dessa família ao deixar que uma criança, né, conduza um carro. Enfim, a gente vê aí vídeos, né, sobre... Acho que adultos mais do que imprudentes, negligentes, né? A gente vai, claro, acompanhar esse caso. Agora, a população de Joinville está com revolta, né? Está revoltada com a complexidade para a retirada de veículos apreendidos. Veículos que foram levados para o pátio do Detran.
Por lá, além da demora para atendimento, as pessoas ainda denunciam a falta de informação por parte da empresa terceirizada, que presta serviço para o órgão de trânsito. Olha só na reportagem. Pamela é advogada de uma das centenas de pessoas que reclamam da demora no atendimento para a retirada de veículos do pátio do Detran em Joinville. O carro da cliente dela foi levado para o local por causa de irregularidades. Mesmo depois do pagamento do débito ser efetuado, a liberação do carro não aconteceu. Eles demoraram para buscar o veículo desde as 3 da tarde, só retornaram para o pátio às 5 da tarde. Cheguei aqui a tempo, que encerra às 18 horas. O atendimento eles não nos atenderam, eu tive que retornar hoje cedo para poder retirar, tendo então a minha cliente que custear com diárias de sábado, de domingo e de segunda-feira, além dos meus honorários, né, de ter vindo novamente no deslocamento. De acordo com a advogada, muitas pessoas não conseguiram resolver os problemas, junto à empresa que presta serviços ao Departamento de Trânsito, por causa da pouca quantidade de senhas que é liberada para este tipo de serviço. Com isso, os veículos que deveriam ser liberados permaneceram no pátio e, desta forma, as diárias continuaram sendo cobradas. Fere a lei do direito do consumidor, as pessoas estarem aqui com todos os débitos quitados e, por uma má prestação de serviço da concessionária do resgate imediato, não poder retirar os seus veículos. Então, tendo que novamente vir aqui, faltando horário de trabalho, para poder vir retirar os seus veículos. Além da pouca oferta de senha, a população ainda reclama da complexidade por parte da empresa terceirizada que presta serviços para o órgão de trânsito. Essas pessoas denunciam a falta de informação clara e precisa sobre o processo de liberação de veículos, como documentos necessários, prazos e locais de atendimento. Esse tipo de burocracia gera insegurança e dúvida para essas pessoas. Esta outra proprietária de veículo conta que na última sexta-feira chegou cedo ao local, mas que foi informada de que não seria atendida no dia, por causa da grande quantidade de pessoas aguardando na fila. Ela denuncia que após as 18 horas, os funcionários desligaram os computadores e pararam os serviços. A atitude causou frustração para ela e as demais pessoas que aguardavam pelo atendimento. Eu fiquei de mãos atadas, a gente chamou até a polícia e a polícia, no fato, não conseguiu resolver, mas a gente fez o boletim de ocorrência. Ficamos bem tristes e chateados, porque, inclusive, até a gerente disse assim que nós estávamos todos ilegais e o que nós estávamos querendo alegar ainda dela atender ou não nós. Revoltadas, essas pessoas acionaram a polícia, que foi ao local entender o que estava acontecendo. Mesmo com a presença das autoridades, a situação não foi resolvida. Elas registraram boletins de ocorrência contra o órgão de trânsito. Não me atenderam, falaram que não ia atender mais. Eu falei, mas por quê? Se eu estou dentro do horário? Não, que já tem muita senha. Daí, se você quiser ser atendido, tu faz o seguinte, tu fica aí. Se der tempo, nós te atendemos, mas se passar das 6, eu não vou te atender mais. Daí eu falei, pô, mas eu não tenho condições de pagar pátio mais 2 dias, sem ter necessidade, eu estou aqui, já saí do meu serviço. Esse é problema de vocês, né? Estão tudo errado, o que a gente pode fazer? Depois, não, cara, já vim aqui, ó, paguei, tá tudo certinho aqui, é só você ir ali falar com o rapaz para me liberar. Mas não teve acordo. Falaram assim, ó, qualquer coisa vocês vê o direito de vocês. Tipo, trata a gente como se fosse pior do que lixo, entendeu? Procuramos o Detran de Santa Catarina, que até o encerramento da gravação da reportagem não deu esclarecimentos a respeito do assunto. A Prefeitura de Joinville, que administra o pátio para onde os carros são levados, disse que o Departamento de Trânsito notificou a empresa Resgate Imediato para que preste esclarecimentos sobre a denúncia recebida, devendo informar até que horário houve atendimento e qual foi o horário de encerramento das atividades no dia mencionado. Afirmou ainda que, caso seja identificada alguma irregularidade, serão aplicadas as sanções previstas em contrato. A nossa equipe procurou o Detran de Santa Catarina, que, por meio de nota, afirmou que não possui pátios próprios e que somente realiza leilões de veículos por convênio com os municípios. Ele afirmou também que a fiscalização de horários de funcionamento e demais atividades do pátio são de competência do município. Segundo o Detran, todas as reclamações sobre as atividades da concessão pública devem ser tratadas diretamente com o município. Agora vamos com os destaques desse final de semana e dessa segunda-feira. Giro de notícias.
Uma operação da Polícia Militar culminou na prisão de 2 indivíduos e também a apreensão de grande quantidade de drogas, munições, uma arma de fogo de uso restrito, dinheiro em espécie, além de veículos e materiais utilizados no tráfico. A ação teve início após o monitoramento de um veículo utilizado na prática de tráfico de drogas na modalidade delivery. Durante as diligências, verificou-se que o automóvel era clonado e possuía registro de furto. O carro foi clonado em frente a uma residência no bairro Machados, onde foi realizada a abordagem. A Companhia de Energia Elétrica de Santa Catarina, a Celesc, anunciou a retomada de cobrança de faturas em atraso e o consequente corte no fornecimento de energia elétrica para os consumidores inadimplentes na sua regional. A medida, que havia sido suspensa por um ano após a implementação de um novo sistema comercial, será iniciada gradativamente, começando por Lages a partir desta segunda-feira. A orientação da Celesc aos consumidores é que fiquem atentos às suas faturas. A partir das próximas leituras, os clientes de Lages que possuírem débitos em aberto receberão aviso em sua conta de luz, indicando a existência de faturas atrasadas e o prazo limite para regularização, evitando assim o corte no fornecimento. A gente vai para o intervalo agora, mas na volta a gente vai falar sobre a trave da Praça de Lazer em São José que caiu em cima de um garoto de 6 anos. Como que ele tá? O que diz a prefeitura? É logo depois do intervalo, viu? Enquanto isso, a gente fica com imagens de Florianópolis para vocês, ó, direto do Catamarã, Beira-Mar Norte, 21 graus lá fora. Noite belíssima. Como é que vai ficar esse final de semana? Aliás, durante essa semana, como é que vai ficar o tempo? Continua aqui que depois tem toda a previsão para vocês. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Ainda hoje tem a política aqui no Nosso Tá Na Hora, com ele, Roberto Azevedo. E quando chega segunda-feira ele vem afiado, porque no sábado e domingo ele só fica ali, ó, olhando os bastidores da política catarinense. Grande Roberto Azevedo. Agora, deixa eu chegar perto, Júlia. Vou chegar com você, vem cá. Ó, vem cá. A gente vai falar sobre a febre dos bebês reborns. Que usa óculos, né? Continuam por aqui. Ah, não, brinca. Juro pra você. Bebê reborn? Tá repercutindo em todo o Brasil. E Nossa. claro, Santa Catarina não poderia ser diferente, né? Dessa vez, um município da Grande Florianópolis, que eu e você conhecemos, se manifestou sobre o assunto. Eu acho que você conhece mais que eu. Conheço mais que você. você. O Ronaldo Penido, né, o Júlia Matos, tá ao vivo com a gente, vai trazer todos os detalhes. Como diz o Manezinho aqui de Floripa, teria a chance de ser um município que começa com a letra P. De Palhoça? P de Palhoça, a gente sabe que... De Penido? A gente sabe que esse caso, esse assunto tem repercutido em outros municípios de Santa Catarina, né, Ronaldo? E chegou também aqui na Grande Florianópolis. O que nós temos agora por aí com relação aos bebês reborn? O pessoal de casa quer saber. Oi, Júlia, Cleiton, tô de volta para falarmos desta polêmica. A polêmica envolvendo os bebês reborn. Depois de Chapecó, no oeste catarinense, agora o prefeito em exercício de Palhoça, o prefeito Rosinei Horácio, enviou ao Legislativo um projeto de lei que determina que é expressamente proibido o atendimento dos bebês reborns, que são aqueles bonecos realistas que parecem uma criança, um bebê de verdade. Então, ele enviou essa lei para a Câmara Municipal que proíbe o atendimento de bebês reborns nas unidades de saúde do município. A lei estabelece que os serviços do Sistema Único de Saúde, o SUS, em Palhoça, devem ser destinados exclusivamente para pacientes reais. De acordo com o texto, está vedada a solicitação de qualquer serviço clínico para bonecos e também para figuras simuladas ou mesmo encenações, salvo quando previamente autorizadas para fins educativos, campanhas pedagógicas, educativas ou mesmo treinamentos profissionais. A norma prevê penalidades para quem descumprir a lei, inclusive como penalidades estas como advertência formal, apuração administrativa e responsabilização por eventuais danos ao erário ou prejuízos ao serviço público. Nós temos aqui um trecho da sonora do prefeito em exercício, o Rosinei Horácio. Vamos ouvi-lo. Imagina uma unidade de pronto atendimento, o profissional que está lá tem que se sujeitar a isso, né? Com uma correria, temos aqui muitos atendimentos nas nossas unidades de saúde, na própria unidade de pronto atendimento, tem que se deparar com uma situação dessa. Então, essa lei foi para proibir realmente, para esse cara não ir lá, que não vai ser atendido. Essa legislação é
para regulamentar, né, algo que está acontecendo já no Brasil, em várias outras cidades, de realmente o nosso profissional ter segurança de não atender esse tipo de situação dentro das nossas unidades de saúde. Daí, portanto, o prefeito em exercício de Palhoça, Rosinei Horácio, justificando o projeto de lei que foi encaminhado ao Legislativo, à Câmara Municipal do município de Palhoça, justamente para tentar amenizar essa questão, já que muitas pessoas acabam buscando atendimento nas unidades de saúde, o que sobrecarrega ainda mais as unidades de saúde do município de Palhoça. Então, estas pessoas podem ser penalizadas e aí ele tenta justificar este projeto de lei encaminhado para o Legislativo no município de Palhoça. Essa febre dos bebês reborns está dando maior repercussão em todo o Brasil e algumas prefeituras de Santa Catarina estão criando leis, dispositivos, justamente para tentar impedir que estas pessoas busquem atendimento nas unidades de saúde e sobrecarreguem ainda mais o nosso sistema público de saúde, que a gente sabe que encontra, em muitas vezes aí, em muitos casos, já está sobrecarregado, já está com muitos atendimentos, muitas filas no atendimento público de saúde, e aí estas pessoas acabam tendo atendimento comprometido por causa desta questão dos bebês reborn. A gente segue acompanhando. Eu volto com vocês no estúdio. Por gentileza, repete, né? Você com esse vozeirão, né? Locutor de rádio, que já fez programa de música romântica. Bebê o quê? Bebês reborn. Nossa, vozeirão. Cleiton, e olha só, a gente mostra então esse movimento, né, dos municípios para resguardar não só a comunidade, mas também os profissionais que vão se negar a atender num caso como esse. Sabe qual é a cena que eu fico pensando, Júlia? Você está, por exemplo, no hospital infantil, Joana de Guzmão, que vem gente do estado inteiro. Aí entra alguém, você pensa, você não tem a noção ainda, porque muitos parecem reais. Nossa, esse aí tá chorando, hein? E aí, pensou? Eu fico imaginando a cena de alguém, sabe, tentando tirar a fila de uma pessoa sofrida que vem lá do município pequeno que não tem aquele atendimento especializado que o hospital infantil tem. Não, é cada uma. E às vezes por likes, né, Cleiton? Porque a gente vê que esse movimento, a saída até o hospital, pedir Uber para poder levar o bebê, faz parte de um daily, aqueles daily vlogs, né? Eles gravam a rotina do bebê e essas rotinas são impostas ali pela família com esses vídeos indo para o local onde o bebê seria atendido num caso real, né? Então, quantos likes também têm interferido nisso, na saúde pública? A internet é maravilhosa. Resta saber que lado você vai abrir a janela. Ou o lado do bem, ou o lado do mal, ou o lado da idiotice, não é verdade? A Câmara de Vereadores de Joinville realiza no dia de amanhã, também conhecida como terça-feira, uma audiência para a prestação de contas dos serviços realizados na cidade. Adivinha para quê? Para conter o avanço da população em situação de rua. Eu não falei? É o estado inteiro, é o Brasil inteiro. Renato Santos está chegando agora, enquanto a gente está mostrando cenas aí, inclusive do seu lado esquerdo, está mostrando nesse exato momento uma pessoa dessa categoria levando o portão nas costas. E aí, Renato, para que horas está marcada essa audiência aí no município de Joinville? Boa noite. Boa noite para você, Cleiton, e a todos que nos acompanham. Essa audiência está marcada para as 9 horas da manhã no plenarinho da Câmara Municipal de Joinville. Uma situação muito complicada dessa população de rua que vem crescendo de forma alarmante aqui na maior cidade do estado. A gente chegou a noticiar há cerca de 1 mês e meio, Cleiton, aqui no nosso jornalismo, que são mais de 1.500 pessoas registradas em relatório aqui na nossa cidade. Do meu lado está o presidente da Comissão das Pessoas em Situação de Rua, que vai conversar com a gente, porque, presidente, é uma prestação de contas de todas as ações que vocês vêm realizando ao longo desses primeiros meses do ano. É isso? Boa noite. Boa noite a todos. É isso mesmo. Então, foram 60 dias de muito trabalho, ouvindo, diligências, fazendo acompanhamentos na rua de madrugada, durante o dia, visitando outros municípios. E, então, enfim, amanhã vai ser a entrega desse relatório, que vai ser uma resposta à comunidade, uma resposta aí também às autoridades, aonde vai conter, né, algumas sugestões, caminhos que possam nos ajudar a tentar resolver a situação. O senhor falava agora há pouco que vocês fizeram algumas visitas a outros municípios aqui do estado. Um desses municípios é Chapecó, que a gente sabe que praticamente zerou o número de pessoas em situação de rua lá no município. O que vocês observaram e que vão trazer de exemplo aqui para a cidade de Joinville? Olha só, o que a gente observou em Chapecó
que foi a última cidade que nós visitamos, é uma política bem definida. Tem um começo, né, um meio e um fim. Então, a pessoa, quando ela sai da rua e ela vai para um centro terapêutico ou ela vai ser internada na questão involuntária, ela cumprindo esses atendimentos, né, ela tem a garantia de um trabalho na própria prefeitura durante 2 anos. É um programa, é um projeto. E realmente Chapecó mostra que é possível você resolver, diminuir esse problema na cidade. Agora, presidente, para a gente encerrar, o senhor falava, por exemplo, de trabalho para a prefeitura, mas a gente já chegou a fazer inúmeras reportagens aqui no SBT, entrevistando essas pessoas que estão morando na rua. Muitas delas não querem saber de trabalhar, querem ficar na rua, vivendo do sustento do poder público, da população, que é quem paga todo esse custeio. Como é que vocês vão resolver essa situação se nem todos aqueles que estão na rua querem trabalhar? Olha só, primeiro a gente entende, e no relatório também está escrito isso, que existem leis federais que têm que ser alteradas para que as coisas possam avançar. Agora, no caso de Chapecó, quando eles abordam alguém na rua, eles já mostram para essa pessoa o projeto. Olha, se você aceitar ir para uma clínica de recuperação, aceitar, né, um tratamento, ao fim desse tratamento, há um projeto na prefeitura que você já pode trabalhar e ganhar um salário mínimo. Há outro projeto, Mão Amiga, a qual a pessoa ela é convidada, e nesse projeto ela ganha meio salário mínimo para trabalhar naquele ambiente e também ser qualificada, né, para voltar à sociedade. Então é um projeto claro e tem que ter a questão da motivação. É claro que a gente sabe que hoje muitos estão na rua, se recusam a trabalhar, mas Chapecó mostra em números que a maioria aceita essa política que eles estão executando lá. Tá bom, muito obrigado, presidente. Tá aí, portanto, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, essa audiência no plenarinho da Câmara de Vereadores para discutir e também para prestar conta das ações que foram realizadas pela Casa de Leis Municipal no que se trata da população em situação de rua. Cleiton, é aquilo que eu falei agora há pouco. Por muitas vezes a gente foi entrevistar essas pessoas que estão nas ruas e avenidas aqui de Joinville e eu cheguei a perguntar para elas: vocês querem trabalhar? Querem sair das ruas? Muitos deles responderam: olha, na rua eu tenho café da manhã, eu tenho almoço, eu tenho jantar e tenho um local para dormir. Tudo isso dado pelo governo. Ou seja, para eles, isso tudo tá muito bom, já que eles estão vivendo numa boa e sem trabalho, né, Cleiton? Retorno com você no estúdio. É verdade. Obrigado, Renato, pela sua participação. Você tocou no ponto importante, Renato. Ah, o Renato me cutucou, agora me lembrou aqui. Vamos lá, quanto é que é um pãozinho aí, um cafezinho de manhã? R$8 por baixo? R$8, né? Estamos sendo até otimistas, porque dependendo do lugar é mais. Você não concorda? Aí você pega almoço. Você vai almoçar? Quanto é que é um buffet, Roberto Azevedo? Em torno de 20 pau. Menos de 20 não, né? Não, 25. Aí vem o café da tarde. O Roberto aí, ó. Quanto o Roberto pode abrir o microfone do Roberto aí? O almoço, 20, né? No mínimo. 25 no mínimo. Aí vem o café da tarde. Bota mais uns 8. 20 com 16, 36. Aí vem a janta. Bota mais então. 56. 56 por cada pessoa em situação de rua na passarela. Estou dando exemplo aqui de Floripa. Onde você tem café da manhã, tem almoço, tem café da tarde, tem janta. Ô Roberto, o pessoal de cá sabe quem paga tudo isso, né? Não é fácil não. Agradecendo as 2.800 pessoas acompanhando a gente no YouTube. Obrigado pelo carinho de todo mundo, você que está chegando agora no nosso Está Na Hora. Olha só, pelo jeito, as bochechas do Fofão não são a única coisa que chama a atenção do personagem querido da criançada. Olha aí o que aconteceu na noite de domingo. O Rebolado também fez sucesso nesse personagem aí do Fofão, da Carreta da Alegria. O pessoal que passa ali pela Avenida Beira-Mar de São José, ele estava animado, hein? Enquanto a carreta passava por um posto de combustíveis, ele viu um caminhão do Corpo de Bombeiros e não pensou 2 vezes. Subiu com tudo, mostrou empolgação, rebolado, mas também gerou muitos questionamentos. Será que ele poderia realmente subir? Que eu sei não pode, é um caminhão da Força de Segurança.
Agora, o pessoal do Corpo de Bombeiros chamou a atenção, também não temos a informação, porque o vídeo ele termina em um certo ponto. As sirenes estavam desligadas, né? Ligaram a sirene para ele sair, me confirma aqui o Roberto Azevedo, ligaram a sirene para ele sair. O certo é que se o fofão verdadeiro estiver vendo, ele vai pensar o seguinte: Júlia, não foi assim que te ensinei. Né? A gente sabe que o outro fofão já está numa dimensão muito maior, né? Que era um personagem muito querido, mas eu não cresci vendo esse fofão subir em caminhão do Corpo de Bombeiros não, hein, Júlia? Você viu? Eu nunca vi, Cleiton Ramos, não vi. Como a gente falou antes sobre o bebê reborn, aqui também se aplica, né? Até onde vão os likes, né? E a necessidade de likes por aí. Agora vamos falar de um assunto muito importante aqui na capital. A Prefeitura de Florianópolis assinou agora de manhã um convênio para implantação dos primeiros trechos do BRT, que é o sistema de ônibus de trânsito rápido. Esse sistema será implantado na cidade a partir de um convênio com o governo federal. Vocês veem agora. Amanhã, a Prefeitura de Florianópolis assinou o convênio com o governo federal para a execução do tão aguardado corredor exclusivo de ônibus, uma promessa para a mobilidade do município. Quase 160 milhões de reais que se juntarão a recursos do município para nós fazermos a primeira parte do anel viário do BRT em Florianópolis. O projeto foi idealizado ainda em 2014 como solução para os crescentes problemas de mobilidade da capital. Atualizações recentes do plano diretor permitiram o avanço das obras, que agora ganham fôlego com recursos federais. Sem sombra de dúvida, essa etapa que terá um prazo de construção ao redor de 3 anos, mas iniciando já no início do ano que vem, vai melhorar muito a mobilidade na região central e a partir daí a gente poder espalhar para a região sul da ilha e a região do norte da ilha. O corredor vai priorizar o transporte coletivo com ônibus circulando de forma exclusiva em vias como Mauro Ramos e deputado Antônio do Vieira. A Prefeitura ainda prevê investimento de 100 milhões de reais para desapropriação e ampliação da frota. Esses são recursos a fundo perdido, portanto não são financiamentos. São administrados pela Caixa, mas o município não precisará repor. A cidade também tem registrado crescimento populacional, especialmente na região continental, o que intensifica o trânsito entre ilha e continente e reforça a necessidade de reestruturação do transporte público. Agora a gente tem um prazo de 6 meses para aprovar todos esses projetos e poder estar iniciando o processo licitatório. A ideia é que no início de 2026 a gente tenha justamente todas essas obras com 5,2 quilômetros do BRT, mais 2,7 quilômetros na Mauro Ramos, que elas iniciem no primeiro semestre de 2026 e são 3 anos previstos para toda essa execução, essa melhoria de infraestrutura para o transporte coletivo. Lembrando que o nosso transporte coletivo ele já tem uma boa operação, a gente tem equipamentos suficientes, a gente precisa justamente ter a infraestrutura urbana que nos dê mais agilidade para que a gente atraia novos passageiros e consiga ter realmente um maior conforto para o nosso passageiro aqui do transporte coletivo de Florianópolis. Entre as vantagens do sistema BRT estão a durabilidade das vias, possibilidade de integração com linhas alimentadoras e a promessa de mais agilidade. Todo esse trecho do BRT ele é um corredor em concreto armado, uma obra muito mais durável, com muito mais possibilidade de melhorias no futuro. É um transporte mais flexível, porque a gente pode chegar com as linhas alimentadoras nas estações do BRT e conectar esse novo sistema de transporte da cidade. Além da obra do corredor, o projeto inclui um novo viaduto na região do Armazém Vieira. A gente tem nos 159 milhões, 5 milhões de reais já previstos para fazer aquela desapropriação do trecho final, lá próximo ao Armazém Vieira, que é um trecho principal de início das obras. A gente já fez ali na frente da UFSC toda a implantação dos alargamentos e das vias necessárias para a duplicação, e o corredor de ônibus passa justamente naquele canteiro que sobrou ali. E a gente vai ter um novo viaduto, essa é a grande curiosidade, um viaduto exclusivo para o transporte coletivo. Lembrando que o anel viário total, quando estiver implantado, são 17 quilômetros e a previsão de deslocamento dos ônibus é de 17 a 20 minutos, ou seja, um grande ganho de mobilidade aqui para a cidade. E os investimentos não param por aí. A integração com municípios vizinhos como Biguaçu e Palhoça também está nos planos. A meta é ampliar o acesso e facilitar a vida de quem depende do transporte coletivo. Esse anel viário do BRT vai se integrar ao recente recurso que o governo do estado captou junto ao Banco Mundial para fazer a região metropolitana chegar até a ilha. A região metropolitana será integrada também através do BRT, partindo de Biguaçu indo até Palhoça, vindo pelo acesso da 282 até a ponte a Pedro Ivo, Colombo Salles, que vai se integrar também nesse nosso anel viário. Então é uma solução de mobilidade que, no prazo aí de 3, 4, 5 anos, vai mudar a característica de mobilidade da cidade.
Pessoal, BRT, corredores exclusivos para ônibus. Me reúno agora, Roberto Azevedo, porque, Roberto, a pergunta essa é a solução para atrair, de fato, mais passageiros para o transporte público? Olha, uma das grandes reclamações... Boa noite, Júlia. Boa noite, a você que nos assiste. Não posso ser mal educado, né? Não são só 3 letrinhas, BRT. É muito mais do que isso. Uma das grandes reclamações do usuário do transporte coletivo e daqueles que, é bem verdade, nunca usaram, mas vivem reclamando, é falta de rapidez, agilidade, que o trânsito trava muito o transporte coletivo. Tudo isso não deixa de ser verdade. Agora, o BRT promete uma facilidade, corredores exclusivos. Sabe que lá em Curitiba, quando adotaram aqueles corredores rápidos, a única palavra que se dizia, ou a frase para o indivíduo é: jamais entre no corredor do ligeirinho. Por quê? Lá em Curitiba o ligeirinho não para. Ele vem e passa. Você entrou na faixa dele equivocadamente, corre risco, porque ele não vai parar. E nós tendo uma faixa exclusiva para o BRT, é uma facilidade. Num primeiro momento, fazendo esse contorno aí, essa volta ao morro, como já existem linhas que têm esse nome, seria excelente. Mas a ampliação é melhor ainda, porque facilita essa integração, facilita essa agilidade. Eu não tenho dúvida, Júlia, se tivermos a rapidez que o BRT exige e também a disponibilidade de se fazer uma obra em 3 anos, como disse o secretário Rani, nós estaremos vivendo um outro momento do transporte coletivo em Florianópolis. Atraindo mais gente para o transporte coletivo, evita aquelas filas enormes, o famoso problema do engarrafamento. Isso quando alguém não resolve tentar testar a lataria do outro carro, né? E se o outro carro for maior, a gente já sabe quem é que está no chão, né? Esse é um problema em Florianópolis. E essa esperança, ela vem, claro, para os moradores, para aqueles que utilizam aqui a parte continental e da ilha de Santa Catarina, mas também para outros municípios, né? A gente viu ali que no final o Topazio falou sobre essa possibilidade de integração com recursos do governo estadual, né? Então, Biguaçu, Palhoça, Grande Florianópolis podendo se integrar a isso, né, Roberto? Isso aí será a grande evolução. Ainda é um sonho, porque às vezes esbarra na burocracia e às vezes esbarra na falta de vontade. Eu não sei o que é pior, se é a burocracia ou a falta de vontade. Mas nós temos que dar uma solução. Transporte coletivo, gente, é o futuro. O sujeito sai aqui de Florianópolis, vai passar as férias em Nova York, Londres, Paris, ele vai andar de transporte coletivo lá. Aqui não pode, porque aqui é coisa, não posso me dar esse direito. Aí você vê na rua, faça uma pesquisa como eu faço, a maioria dos veículos tem uma pessoa só dentro. Uma. E quando tem 2, pode ter certeza, é Uber. É verdade, Roberto. Obrigada pelos comentários. Daqui a pouquinho o Roberto está de volta, viu, pessoal? Agora vocês seguem com Cleiton Ramos. Obrigado, Júlia. Roberto, agora 19h19. Olha, 19h19 é a hora da coincidência. E olha só, quando a gente fala para você interagir com a gente no Zap, é muito bom, é gratificante receber sua participação. Mas a nossa ferramenta do Zap também serve para aproximar da sua comunidade. E se você tem o problema, não hesite, procure o nosso Zap, entre em contato com a nossa produção que a gente vai te ouvir. Se muitas vezes as autoridades não te escutam, falo para você aí que mora em vários bairros, né, a população de uma maneira geral, entre em contato que a gente vai te ouvir. A gente vai tentar resolver o problema. E foi isso que aconteceu. A nossa comunidade recebeu um chamado da parte continental, mais precisamente em São José. Praça das Orquídeas, meninada fazendo esporte. Muitos se arriscam a fazer esporte no estado deplorável que está essa praça aí. O município recebeu vários chamados, principalmente depois do ocorrido na última sexta-feira. Deixa eu apresentar para vocês, senhoras e senhores. Esse é o pequeno Caio. Ele tem 6 anos de idade. Sabe por que ele está com o olhinho roxo desse jeito? Ele foi brincar de jogar futebol na companhia do seu avô. E olha o resultado. Mas quer entender um pouco o porquê disso? A gente conta para você agora. A edição é do Fernando, as imagens do Dionei e a reportagem é minha. Pode rodar.
Pessoal, estamos aqui no bairro Bela Vista, em São José, Praça das Orquídeas. Olha, esse brinquedo, esse equipamento aqui é para a pessoa com algum tipo de necessidade, deficiência, né? Mas não dá para usar, não. Esse aqui não dá. Então, fazer o seguinte, ó. Vamos lá no balanço, você que tem criança pequena, vamos no balanço. Não tem aquela frase, balança, mas não cai? Esse aqui balança e cai, pelo jeito, ó. Vê como é que tá a situação do escorregador? É. Também não dá, não. Tá feia a coisa. Vem cá, jogador. Faz uma cesta lá, quero ver um lance livre. Não dá, né? Ó. Será que errou ou acertou? Porque não tem a cesta, pô. E agora? Não dá pra saber. Tá complicado assim, né? Tá complicado demais. Por isso você joga somente lá em um mês. Exato. Quanto tempo tá assim? Já vai fazer uns 4 meses já. Desde o final do ano passado. Desde o final do ano passado? Aham. Mais ou menos em setembro, outubro, quebraram a tabela ali. Olha, e ninguém vai arrumar desde esse tempo aí? Ninguém arrumou. E o lado de lá é a gente que tá mantendo. Tipo, a gente compra o aro, aquele aro que tá grudado lá em cima também é nosso. Quando quebrar aquele ali é que a gente pretende trocar, então... Vocês que fizeram aquilo ali, deram uma incrementada. Essa, para quem não sabe, é a Ana. E por que a Ana tá aqui comigo? Já vou explicar para você de casa. O filho dela estava brincando com o seu pai, aqui, de futebol. Na verdade, o filho dela tentou brincar lá, ó, mas tem muitos equipamentos que não funcionam. Então ele veio jogar bola aqui, nessa quadra. E foi exatamente nesse local que uma tragédia aconteceu. Essa trave que está aqui, ó, que está solta, na verdade ela é solta, ela caiu em cima do pequeno Caio de 6 anos. 6 anos. Ele ficou até o dia de hoje na UTI. É isso, mãe? Isso mesmo. No dia 16, em torno das 8 horas, aconteceu essa tragédia. O Caio estava brincando e a trave enroscou no pé dele, porque ainda tinha a rede, e caindo na cabeça dele. O Caio teve fratura, quebra do osso frontal, sangramento na cabeça e está na UTI. Graças a Deus, toda a ação divina, né, muitas orações, ele está se recuperando. E vai dar tudo certo, mas assim, é negligência, é descaso com a nossa comunidade. Segundo as pessoas que viram, disse que foi uma cena de terror, de filme de terror. Então assim, ó, eu estou aqui não só pelo meu neto, eu estou aqui por todos aqueles que frequentam, não só crianças como adultos, adolescentes. E se é nosso, tem que ser cuidado, né? Inclusive, a dona Keila foi o anjo da guarda que veio ajudar o seu filho. Foi isso, ela mesma. Eu tenho tremenda gratidão. Dona Keila, a senhora viu a cena de horror quando viu o pequeno Caio aqui todo ferido. De horror, completamente, entendeu? Descaso total. Eu vinha chegando do trabalho, me deparei com um avô extremamente abalado, gritando com a criança ensanguentada embaixo da trave. O meu filho, inclusive, o portão caiu na cabeça dele, aquele portão lá, pesado. Aquele que está solto lá, encostado naquela mureta lá que o Dionei está filmando, é isso? Isso, caiu na cabeça do meu Gustavo. Esse pequenininho aqui? Esse pequenininho. Vem cá, Gustavinho. Igual o filhinho dela. Qual a idade do Gustavinho? 6? Ele tem 7 hoje. 7 anos. 8 anos, Gustavinho. Caiu o portão em cima de você? Sim, caiu. Meu irmão viu tudo. Eu tava mexendo, eu fui fechar e aí caiu em cima da minha cabeça. Eu fiz diversas auditorias, né, para a Prefeitura de São José, mas após isso não. Quantas crianças a gente pode contar aqui, ó? Tem uma brincando lá ou tentando brincar. Aqui na quadra a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fora outra turma que está jogando futebol lá. Quer dizer, a rapaziada está no caminho do bem, está no caminho do esporte. Ô Ana, o que tu gostaria de falar para ela publicamente aqui, aproveitando aí a nossa câmera na tela da SCC-SBT? Eu queria te agradecer por ter ajudado o meu filho, por estar aqui com o Caio. Quando aconteceu, eu não pude estar porque eu estava trabalhando. E se tu me permitir te dar um abraço, vamos dar um abraço coletivo. Essa por todas as Amém. Um abraço coletivo. Por todas as orações que a gente fez e recebemos pelo Caio, eu sou eternamente grata. Amém. Eu também. Tá na hora de arrumar, hein, pessoal? Tá na hora, hein? Tá na hora. Bom, procuramos o município de Florianópolis que mandou uma nota pra gente. O município lamenta um incidente envolvendo uma criança no Parque das Orquídeas, no bairro Bela Vista, São José. O local recebeu reparos recentes. Eu falei o quê? Perdão, eu falei Florianópolis.
Deixa eu corrigir aqui, porque eu fiquei sensibilizado com o abraço dessa família. A Prefeitura de Florianópolis recebeu com muita tristeza o que aconteceu com o garoto na praça. Eu falei Florianópolis de novo, gente? Ô, gente, desculpa, produção, desculpa. Peço desculpa a você de casa. O município de São José lamenta o incidente envolvendo uma criança no Parque das Orquídeas, Bela Vista, São José. O local recebeu reparos recentes e passa por manutenção constante da Fundação do Meio Ambiente. Essa é a nota que a Prefeitura de São José mandou para a nossa produção. A Secretaria do Meio Ambiente é que cuida da Praça das Orquídeas no município de São José. Fazer o seguinte, por gentileza, eu vou pedir mais uma nota para a Prefeitura de São José em relação a essa praça. Pode ser? Eu gostaria de pedir mais uma nota, com todo o respeito que merece a Prefeitura de São José. Porque só quem esteve lá sabe que o reparo não acontece com frequência, não. Com todo o respeito, digo isso, tá bom, Prefeitura de São José? Isso aqui tem cara que passa por manutenção recente? Responda com sinceridade. Tem. Tudo enferrujado desse jeito? É diferente de ter uma estrutura danificada. É diferente. A ferrugem é de uma situação que acontece há muito tempo. Então eu gostaria de pedir, por gentileza, uma nova nota, a gente deixa o espaço aberto. Agora, o lado bom disso tudo é que o pequeno Caio foi liberado, saiu da UTI, já está em casa e a mãe dele mandou um vídeo pra gente. Pode rodar. Pessoal, passando aqui para dizer que o Caio já está em casa e ele já está se recuperando, né, filho? Manda um beijo. Caio, beijo no teu coração, Deus te abençoe grandemente, que conforte as dores que você possa ter em virtude dessa pancada que você sofreu brincando com o avô. E aí tá desse jeito. Segundo os moradores, a prefeitura vai lá mais para dar uma manutenção no mato ao redor. Agora falta arrumar a estrutura. Combinado? 19h28, Júlia Matos. Vamos agora, Cleiton, para falar sobre o segundo maior exportador de frango do país. Santa Catarina tem suspeita de gripe aviária no oeste do estado. A Cidasc investiga o caso, mas garante que não há risco para a saúde humana. Vocês vão conferir mais informações agora na nossa reportagem. Após a confirmação do primeiro caso de influenza aviária em uma granja do Rio Grande do Sul, países como a China, Japão, Coreia do Sul e a União Europeia suspenderam a compra do produto oriundo do Brasil por no mínimo 60 dias. Agora a preocupação chegou a Santa Catarina, onde um suposto caso da doença está sendo investigado em uma granja de Ipumirim, no oeste do estado. A Cidasc faz o trabalho de defesa e esse trabalho de defesa ele é rotineiro. Rotineiramente a Cidasc é acionada pelos produtores, pelas agroindústrias, quando há uma mortalidade maior que 10% ou sinais clínicos de doenças, né, como da influenza aviária, que são respiratórios e nervosos. Em Ipumirim houve uma mortalidade maior que 10% e a Cidasc foi acionada no sábado, nós fomos lá, nós vimos que valia o caso, né, da gente fazer uma coleta de órgãos, porque esse laudo só pode ser dado por diagnóstico laboratorial. As doenças respiratórias e nervosas das aves têm sintomas muito parecidos entre si. Então, o diferencial é só mesmo por laboratório. Santa Catarina é o segundo maior exportador de frango do país. E logo após a confirmação do caso de gripe aviária em Montenegro, no Rio Grande do Sul, o estado reforçou as medidas sanitárias. É importante destacar que não há risco para a saúde humana, uma vez que a transmissão da doença não se dá pelo consumo de carne de frango ou de ovos. De acordo com a Cidasc, a transmissão da gripe aviária só pode ocorrer em caso de contato com um animal contaminado. E em relação ao consumo de carnes e ovos, não há nenhum dado científico, nenhum caso no mundo comprovado dessa chance de transmitir. Então, o consumo de carnes, de aves e ovos está liberado e deve ser feito uma proteína de alto valor, acessível e muito importante. Não há risco de transmissão para o homem no consumo de carne de frango e nem de ovos para a influenza aviária.
A produção de frangos tem grande importância para a economia catarinense. Só no ano passado, o estado produziu mais de 881 milhões de aves, encerrando 2024 com mais de 1 milhão de toneladas exportadas e receitas que ultrapassam os 2 bilhões de dólares. Desde a semana passada, o Ministério da Agricultura e Pecuária monitora a situação em todo o país. Nesta segunda-feira, outro caso de gripe aviária foi confirmado. Desta vez, em uma ave silvestre, em um zoológico de Sapucaia do Sul, também no Rio Grande do Sul. Outros 6 casos da doença estão em investigação, inclusive o de Santa Catarina. A reitora Luciane Sereta será a nova secretária estadual de Educação. Eu me reúno agora ao Roberto Azevedo, que vai comentar esse assunto, até porque ela aceitou o convite do governador Jorginho Mello. É isso, Roberto? É isso, Júlia. Boa noite de novo para você. A questão é a seguinte, a gente já tinha colocado aqui que antes de viajar para os Estados Unidos, naquela missão internacional, o governador havia feito o convite a Luciane Sereta para que ela assumisse a pasta da educação. Não é o acaso. O anterior secretário, Aristides Simadon, era também presidente da CAF, como é a reitora da Unesc. Aliás, pela 3ª vez eleita reitora da Unesc. Agora, Luciane Sereta terá que se licenciar do cargo e seguir a orientação estadual. O governador quer que aumente a qualidade do ensino na rede pública de Santa Catarina e também quer uma atenção especial para a parte física das escolas. Aquilo que a gente já repetiu 500 vezes aqui. A gente coloca um ar-condicionado numa escola, quando liga, cai o disjuntor, porque não tem capacidade. Estão resolvendo isso aos poucos. Luciane Sereta tem experiência, é formada em enfermagem e administração, tem mestrado e doutorado, é professora, tem uma vida dedicada à cátedra, ou seja, ao ensino superior, e agora vai ter essa missão. Mas já dava para desconfiar, viu, Júlia? Porque amanhã, aqui em Florianópolis, depois da volta do governador dessa viagem internacional, vai ter a comemoração dos 60 anos da UDESC. A UDESC faz parte da CAF, embora seja uma universidade estadual, mas participa junto com as demais universidades comunitárias de Santa Catarina. E Luciane Sereta estará presente na condição de presidente da CAF. Era mais do que óbvio que, se não fosse agora, o anúncio foi antecipado para hoje, o governador confirmou, e amanhã deve ser dita até a data onde ela vai ser nomeada. Ela ainda não foi nomeada secretária, mas isso vai acontecer nos próximos dias, talvez até nas próximas horas. É uma grande aquisição. Eu vejo um futuro político para Luciane Sereta. E esse movimento, eu vou usar um termo da minha avó, tá, Roberto? Já era uma pedra cantada sua, né? Na semana passada você já trouxe pra gente. Com certeza. Bastava a resposta dela. E ela deu a resposta positiva para o governador Jorginho Mello. Dito isso... Muito obrigada, Roberto. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Vamos começar a planejar a semana? Vamos. Eu vou agora com o pessoal para a previsão do tempo. Já planejou sua semana, pessoal? Vamos começar por aqui? Vou dizer para vocês, tá? Tem que separar o guarda-chuva para essa semana. Nessa terça-feira, Santa Catarina terá o céu com muitas nuvens e chuva em boa parte do estado, viu? No extremo oeste e no litoral sul, o tempo fica mais instável ao longo do dia e nas outras regiões, a chuva aparece de forma mais isolada, entre a tarde e a noite. As temperaturas ficam amenas no oeste e no sul, mas no norte do estado, o calor ainda dá as caras, com máximas aí de 28 graus, com aquela sensação de abafamento, viu? Vamos dar aquele giro para as regiões catarinenses? Ó, oeste e extremo oeste, com máxima de 24 graus, mínima de 12 nessa terça-feira, chuva garantida por lá. Vale do Itajaí, com máxima de 26, mínima de 13 graus. Serra Catarinense, com tempo bem abafado também, com máxima de 25, mínima de 13 por lá. Norte de Santa Catarina com máxima de 28 graus, chega a 28 por lá, também com aquela chuva no final da tarde, comecinho da noite garantida, mínima de 11 graus, mas no comecinho do dia. Litoral a gente também vai chegar a máximas aí de 26, mas também com aquele abafamento, aquele calorão que vai trazer a chuvinha no final do dia. E sul de Santa Catarina com máxima de 23 graus, mínima de 11 nesta terça-feira. E as cidades mais pedidas estão aqui, viu, pessoal? Já adianto para vocês aí de casa que na quarta-feira uma frente fria avança, vai trazer risco de temporal isolado, com raios e outras possibilidades. Então, esse guarda-chuva vai ter que continuar na sua bolsa, viu? Aqui, ó, para nossa terça-feira, Florianópolis com máxima de 24, mínima de 18.
Chapecó, no oeste do estado, com máxima de 21, mínima de 16 graus. Balneário Camboriú deve garantir um sol e um abafamento com poucas possibilidades de chuva, com máxima de 23 graus durante o dia, mínima de 20, vai ficar por aqui. Criciúma, no sul do estado, também com máxima de 21 graus, mínima de 17. E Lages, com aquela chuvinha garantida também durante a tarde, máxima de 16 graus, mínima de 13. Agora, pessoal, a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com mais informações e destaques de Santa Catarina. Imagens na sua tela de Florianópolis, as pontes Pedro Ivo e Colombo Salles, movimento nessa segunda-feira, 21 graus. Fica por aí, viu? Não sai daí, não. Santa Catarina está de volta com você aí de casa, começando essa semana muito bem acompanhados por vocês, por meu querido Cleiton Ramos. Muito obrigada pela sua audiência. E agora a gente vai, Cleiton, para onde? Para o Vale do Itajaí, porque Blumenau vai ganhar uma nova ponte sobre o rio Itajaiaçu. Tá sabendo? Olha, tô sabendo. O investimento milionário pretende desafogar o trânsito na região de Topava Norte. A Natiele Oliveira vai trazer todos os detalhes agora. Isso mesmo, a nova ponte será construída no final da rua Alfredo Hering e ligará as ruas São Paulo e 2 de Setembro. A prefeitura irá erguer essa estrutura sobre o rio Itajaiaçu, no bairro Itopava Norte. Essa melhoria faz parte do pacote de obras do Complexo Viário Norte do município. A comunidade aguarda essa importante obra desde 2010. O financiamento de 50 milhões de reais está garantido pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, utilizando recursos do Banco Mundial. A nova ponte ligará o bairro Itopava Seca ao centro. O investimento promete transformar a mobilidade urbana da cidade, que sofre com tantos congestionamentos. O banco vai analisar a revisão do projeto e do orçamento. Assim que sinalizar positivamente, a prefeitura vai iniciar o processo licitatório, que deve levar até 120 dias. O início da obra deve acontecer ainda em 2025, conforme a expectativa da administração municipal, e a gente vai seguir acompanhando essa importante obra. Volto com vocês aí no estúdio. Um pedido da comunidade, Cleiton. Se era, né? Investimento que é muito importante. Um abraço para a galera de Blumenau que acompanha a gente. Estivemos lá na Oktober junto com a Maricotinha. Eita, nós, coisa linda. Rendeu, um abraço né? para o pessoal do Bela Vista. Recebi agora há pouco, né, o SAP da família do Caio. Se emocionaram lá, todos os familiares assistindo a reportagem e nós também. Um abraço para o Pereira, grande Pereira do Bela Vista. E a Otília também está ligada com a gente. Olha só, o 21º Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina, responsável pelo policiamento na região norte aqui da nossa ilha, comemora hoje 16 anos de fundação. E para marcar esse momento foi realizada uma solenidade na sede do batalhão no bairro João Paulo, em Florianópolis. Durante o evento também houve a entrega de medalhas policiais a parceiros da corporação. A unidade, que é subordinada ao 1º Comando Regional da PM, cobre 20 bairros, do Rio Vermelho até o João Paulo, ou do João Paulo até o Rio Vermelho. Atualmente, o batalhão conta com 2 companhias e mais de 150 policiais militares. Nos últimos anos, passou por uma reestruturação importante. Ganhou novas sedes nos bairros Jurerê e Inglês e recebeu também novas viaturas. E olha só, reforçou o treinamento da tropa. Além do policiamento ostensivo, o 21º Batalhão também atua com programas de prevenção, como o PROERD, a Rede Catarina, as rondas comerciais e escolares e participa das reuniões dos conselhos comunitários e também segurança. O comandante do 21º Batalhão, o Tenente Coronel Rafael Regis de Souza, falou sobre essa data tão importante e também do trabalho que é realizado. Acompanhe. É uma função sim, mas é uma honra, né? Uma alegria muito grande estar à frente dessa unidade importante para a Polícia Militar e para a capital. E comemorarmos mais um ano, né, de criação, 16º aniversário de criação do batalhão, o que foi verificado aos comandantes anteriores, né, que realmente o norte da ilha necessitaria um olhar diferenciado pelo crescimento econômico e populacional que estava acontecendo. Então é importante nós termos realmente um batalhão especificamente para essa região e é uma alegria, é uma honra enorme estar à frente dessa tropa tão especial. Temos várias ações, né? Dificuldades, elas são diárias, não dá para apontar especificamente alguma dificuldade,
mas num contexto geral nós estamos muito bem, estamos felizes aí com as estatísticas que nós temos nos últimos anos aí à frente dessa tropa tão especial. E nós também, viu? Parabéns aí ao 21º Batalhão, o Tenente Coronel Regis, ao Fernando da Comunicação também faz um trabalho brilhante. Essa turma aí, parabéns, moçada, conte com a gente, hein? Inclusive estávamos lá marcando presença. Deixa eu me juntar agora com a Júlia, porque a gente vai colocar o zap, o internauta. E esse zap, Júlia, está relacionado, inclusive, à matéria de comunidade que mostramos agora há pouco da Praça das Orquídeas. Se é comunidade, a gente está lá, né, pessoal? Tá aqui o zap, ó, José Luiz de São José. A respeito dos brinquedos das praças, assim como as academias ao ar livre, também os materiais dos pontos de ônibus são todos feitos de chapa ou material metálico, sem ser galvanizados. É isso mesmo, Cleito? Isso, galvanizados? exatamente. Por isso ficam pobres em pouco espaço de tempo. Olha Podres em pouco espaço de tempo. Tem que Tá dar falando uma da olhada. estrutura, né, Cleito? Exato, né? Realmente é alarmante e a gente deixa aqui o espaço para a Prefeitura se manifestar também. A gente vai encerrando, agradecendo a sua audiência. Foi só o primeiro da semana, o seu carinho de todos os dias. Até sexta-feira a gente está aqui. A gente já te espera amanhã às 18h30. A gente está aqui esperando você no Tá Na Hora Santa Catarina. Imagens na sua tela de Balneário Camboriú. Um abraço, gente. Até amanhã. Vem aí, SBT Brasil.